Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma vitória épica do Real Madrid no duelo contra o Manchester City. E o time rendeu e brilhou e empolgou com 3-0 impressionante, mostrando toda a sua força em campo. Neste vídeo vamos analisar como o Real Madrid dominou a partida, os destaques individuais e o que essa vitória significa para o futuro do clube. Lembrando que os 3 gols foi dele, do Mbappé, isso mesmo, um hat-trick daqueles. Não sai daqui, porque o jogo foi de tirar o fôlego. E vamos mostrar tudo para vocês. Fica comigo até o final, porque no final sempre tem novidades. Vamos pro corte. E outra vez, na ida lá na Inglaterra, fez um 3-2 épico, memorável contra o Manchester City. E ontem, diante da sua torcida, viu um hat-trick, 3 gols de Mbappé, 3-1 para cima do City. Tchau, playoff, segue o Real Madrid, bicho-papão da Liga dos Campeões da Europa. Esse time é embaçado, difícil de ser batido. E o Guardiola, o que aconteceu com ele, meu velho? E o Guardiola tá deprimido. Depois de ganhar, Real Madrid há sempre líderes. O Real Madrid sempre tem líderes. Todos os jogadores que vestem a camisa do Real Madrid são líderes. No final, hoje temos 11 líderes. E com os jogadores que entram, tivemos 15 líderes hoje na partida. E também os jogadores que estavam no banco. Para mim, todos os que estão aqui são os melhores. E é um prazer dividir o vestiário com eles. a atuação de gala aqui no Bernabéu colocou o Mbappé em uma seleta lista de craques do Real Madrid. Ele se junta a Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Benzema como os únicos jogadores a terem marcado um hat-trick pelo clube em partidas do mata-mata da Champions. São 3 craques. Os nomes que você mencionou são jogadores que marcaram época no Real Madrid. Espero que isso também marque uma era para mim. É por isso que estou aqui. Mas vamos passo a passo. Passamos e agora estamos nas oitavas. Vamos jogar para ganhar todos os títulos possíveis nessa temporada. Eliminado da Champions League de forma precoce, o Manchester City segue em uma fase na temporada e está em 4º lugar no campeonato inglês, 17 pontos atrás do líder Liverpool. Pegamos o Real Madrid, perdemos, então agora acho que é levantar a cabeça que a gente tem a Premier League agora. Já o Real Madrid de Carlo Ancelotti, depois de um início instável, cresce no momento decisivo da temporada. Nas oitavas de final, a equipe vai enfrentar o rival Atlético de Madrid ou o Bayer Leverkusen da Alemanha. O sorteio da UEFA será amanhã. Tem jogos e jogos. Esse foi totalmente do Mbappé. 3 gols, uma confiança tremenda. Falando em espanhol, não é? Se apresentando para o jogo, se entrosando, muito cobrado. Primeiro hat-trick dele na Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. Então, é um jogador que a gente sabe, é um craque, é um fora de série. E agora parece que está muito mais à vontade no Real Madrid, que deixa essa tortura dos playoffs e agora espera pelo sorteio da competição. E um cara desse quilate aí, né, vamos dizer assim, Mbappé, desse peso que tem esse jogador, tem que aparecer na hora certa mesmo, fazer 3 gols na hora certa, para dar o alívio pro time dele. Ele estava se entrosando, procurando se entrosar um pouco mais com o Vini, a verdade é essa, com o Rodrigo, e muitas vezes ele não era o protagonista, e dessa vez abraçou, né? E desse jogador campeão do mundo, que o cara tem que estar aprovando sempre, tem que estar com essa faca nos dentes mesmo toda hora, e ele demonstrou ser esse cara, fora de série, é um fora de série. E por outro lado, o Guardiola nunca tinha caído nessa fase, pelo menos antes não tinha playoffs, né? Mas antes das oitavas de final isso não tinha acontecido, então passa por esse contratempo na carreira. Ele que é um técnico vitorioso, que normalmente mexe muito bem com seus times, cria grandes potências no futebol, mas tem passado uma temporada difícil, em todos Renata, os aspectos. Por isso que você é fera. Obrigada. Mas por quê? Você falou tudo, contratempo, porque já tem gente tacando pedra no Guardiola. Não. E você veio com a palavra certa aqui, contratempo. Não sei de onde eu tirei essa palavra, mas ela veio na minha cabeça. Mas foi isso mesmo, porque muita gente pode falar que é fase, outros estão tacando pedra. Por isso que Obrigada. Você... Nota 10, Renata Fã. Você Pois é, porque o Guardiola agora, ele já sabe quem vai ficar, quem vai sair. Daqui a pouquinho, ali em maio, quando terminar a temporada, vai ter a limpeza, com certeza. O Guardiola já deve estar olhando outros atletas de times para contratar, para reformular.
e também tem que mexer com esse elenco, porque ele perdeu o Julián Álvares, que é hoje um dos grandes jogadores do Atlético de Madrid, foi perdendo peças importantes, o Walker agora está no Milan, então ele precisa reorganizar esse time, chegaram reforços, não é, mas ele vai ter que mudar um pouco a mentalidade, porque sem mentalidade vencedora não tem jeito. O Guardiola pode ser o melhor técnico, mas ele precisa fazer com que seus jogadores também sejam os melhores. Dentro desse contratempo que você falou, ele liga para o jogador para saber como é que está o jogador antes de contratar ele. Todo mundo sabe da forma que ele trabalha, então ele vai e caça da melhor forma possível. E agora ele vai estar também com mais vontade. Não, mais vontade pode ser esse nome também, pode usar um nome diferente aqui, mais vontade não, com fome de contratar. Apetite de contratar. Principal do início deste programa. Então, vocês já vão chegar, deixa o like, né? Temos a meta aí de alguns mil, sei lá quanto que é dessa vez. Que loucura, 4 mil. Ele muda todo dia, uma vez é 5, talvez é 3, outro dia é 4. É o que ele acorda e ele fala quanto na cabeça dele o que vai acontecer. E também quero superchats. Vocês gostaram? Tô falando com a audiência agora, hein? Vocês gostaram da vitória do Real Madrid para cima do Manchester City? Deixa aqui o teu superchat. Vamos lá. Muito boa tarde para a vencedora do duelo, dona Tati Mantovani e a sua caneca mágica. Muito boa tarde, gente. Que loucura, hein? O Real Madrid conseguiu aproveitar toda a debilidade de um dos piores Manchester City, se não o pior Manchester City da era Guardiola, né? E conseguiu vencer pela primeira vez contra o City os 2 jogos da eliminatória. Com o Kylian Mbappé, que, como diria o presidente do Real Madrid, este sim é o Kylian Mbappé que eu contratei. Então vamos falar muito sobre isso, Quesada, sobre Real Madrid, sobre Mbappé, enfim. E sobre o City, né, o Fred Caldeira. Pois é, a partida mais melancólica dessa queda do Manchester City. Me lembrou muito um time que estava tentando fazer o que sempre fez, mas era apenas uma vaga memória em campo. Era uma casca do que foi sem nenhuma consistência. Tem a memória muscular ali de um time que sabe que já quis fazer e conseguiu, mas não consegue mais. O Manchester City, pela primeira vez, cai para o Real Madrid sem competir. Melancolia e despedida de jogadores da Liga dos Campeões com a camisa do Manchester City, seguramente. Tem um número de jogadores ali que não podem mais voltar a jogar uma Champions pelo City. Vamos falar disso, até porque o Guardiola falou um pouquinho desse fim de festa, né? Fim de ciclo, fim de feira. A gente vai trazer a versão do City também da história. Marcelito Weckler, muito boa tarde para você, que acompanhou também esse jogo. Já vi teu vídeo no canal do YouTube, parabéns. Mas quero também seu destaque inicial. Clicou no link que estava na descrição? Não. Você também está pedindo demais, né? O vídeo foi mais pelo link do que pelo conteúdo. Boa tarde. Esse Real Madrid é um que, pela primeira vez na temporada, coloca medo por tudo, não só pelos jogadores. Porque a forma com que jogou o Real Madrid, mais como defendeu do que como atacou, é o que mais pode aproximar o Real Madrid de ganhar a Liga dos Campeões mais uma vez. Porque se viesse só com os grandes jogadores que tem, em algum momento ia achar um time melhor, ia acontecer o que aconteceu nos jogos contra o Barcelona nessa temporada. Agora, com os jogadores que tem e jogando como time, como jogou ontem, o Real Madrid, pela primeira vez na temporada, alguns minutos contra o Atlético de Madrid, mas pela primeira vez na temporada, o Real Madrid mostrou que pode ganhar mais uma vez. E o meu boa tarde especial para Clara, né? Porque assim, 7, tá bom, Clarinha? Espetáculo, hein? Muito boa tarde a todos. E o que mais impressiona, 7 jogadores diferentes marcando e nenhum deles foi o artilheiro do time, que é o Dembélé. Impressionante. Conversei, inclusive, com o Luiz Henrique sobre isso. E o PSG, claro, foi o Brest, mas é o PSG mostrando, desde o Natal, né? Que jogo após jogo é um PSG pra gente levar a sério. Tem oitavas de final que vai complicar, mas vamos ver o que acontece. Falaremos disso também com mais detalhes. Agora, pedir novamente o like da galera e para quem está chegando, superchats sobre esse nosso primeiro assunto. Vamos começar então com Real Madrid e Manchester City. Quero capas de jornal. Quero capas, quero notícias.
Tá aí, essas na Inglaterra, né, Frederico? Isso, fazendo um trocadilho de kill de Kylian com kill de matar, né? Então, o Mbappé matando o Manchester City in for the kill, né? Disposto a matar, algo nesse sentido, com o trocadilho muito ruim, na minha opinião, né? De kill com Kylian. Como quase todos, né? Eles têm uma dificuldade em acertar, hein? Pois é. E tem o out, né? O Manchester City, o Pep Guardiola, está fora da Liga dos Campeões, inclusive o mais cedo da carreira do Guardiola como treinador, né? Já tinha sido assim na primeira temporada pelo City, ele nunca tinha caído nas oitavas, quando caiu para o Mbappé, para o Mônaco do próprio Mbappé, e agora é a primeira vez que cai antes das oitavas de final, claro, no novo formato. Esse novo formato faz a primeira grande vítima na figura do Guardiola e do Manchester City. E agora Las Capas, para a Tati dar uma olhada também. E o Mbappé com os 3 dedos do hat-trick. No As, um gênio e um campeão. Eles estão ressaltando que o Mbappé está de volta, né? Voltou à sua melhor forma, e o Real Madrid também. E no Marca, o Magnifique, em homenagem ao Kylian Mbappé, que foi o grande protagonista da noite, com o primeiro hat-trick dele com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Se vocês marcassem um hat-trick, vocês sairiam fazendo assim? Assim? No velho é Inglórios assim. dá problema, hein? Então, isso que eu tava... Porque se você fizer assim, também é outra coisa. Pois é. Então, Acho complicado. É perigosíssimo que o Mbappé correu um risco. Pode assim. Cuidado, que Salvador isso aí é complicado também. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de entrar na análise da partida. A capa do L'Equipe também foi o Mbappé, tá? E o PSG bem pequitinho assim em cima. Isso é loucura. A capa do L'Equipe foi o Mbappé, olê, olê, olê. Isso é loucura. Algum repórter de ressaca, o cara que fechou o jornal, pensou, PSG e Brest, Ligue 1, no meio de Champions. Não, vamos pro Mbappé. Foi o Mbappé a capa. Então, eu olhei hoje que às vezes o L'Equipe tem várias capas, né? Faz uma nacional, faz uma regional e tal. Aí eu peguei a capa em um dos lugares e aí eu fiz, essa capa, né? Mas a oficial, a principal, é essa com a do Mbappé. E eu não achei outras com o PSG, não. Vamos começar a fazer a análise do jogo, porque eu tenho a impressão, para dar o gancho para vocês aí, que estiveram lá, que, cara, ficou barato, né? Ficou barato, e que o Real Madrid realmente tirou o pé em um determinado momento, não sei se para se poupar fisicamente ou porque também perdeu o interesse, porque foi um atropelo. Aquele negócio de 70%, 30%, 70-25%, o Beckler falou 10%, o Guardiola falou 1%. O Guardiola estava certo, velho. Todo mundo estava certo. Todo mundo achou que o Real Madrid ganhava. Não, mas o Guardiola, ele cravou mais a porcentagem certa. Porque realmente 3 minutos de jogo acabou. O Guardiola estava otimista. Isso é bom. Foi demais. Mas vocês tiveram essa sensação logo de início também, assim? Acabou? Assim, o primeiro lance já é o que o Ancelotti tinha planejado, né? Vem me atacar que eu te contra-ataco. Já no primeiro lance, já o Real Madrid conseguiu a estratégia que o Real Madrid quis fazer, conseguiu já logo antes dos 5 minutos, que não é nada normal o Real Madrid começar o jogo dessa forma aí. 3 minutos e meio contra-atacando e a lambança na defesa do City. Fazia muito tempo que eu não escutava o torcedor do Real Madrid cantar olé. No segundo tempo, aos 50 minutos do segundo tempo, o torcedor do Real Madrid começou a cantar olé e ficou cantando até o final do jogo. Porque o City, ainda no finalzinho do jogo, o City já teve um pouquinho mais de posse, mas o Real Madrid estava ganhando o jogo, ganhando a posse, ganhando a atitude, ganhando absolutamente tudo desse Manchester City. Assim. Fazia muito tempo que o torcedor do Real Madrid não vivia uma eliminatória de Champions no Bernabéu tranquila. Nem contra o Leipzig na temporada passada. Assim, foi super tenso. Então, foi um momento meio diferente, assim, para quem estava no Bernabéu e estava acostumado com as noites de Champions, de o Real Madrid sofrer, contra-ataque do rival, pressão para o time tentar empatar, ter que remontar. Foi muito extraordinário, assim. Tanto é que, realmente, no final do jogo, assim, nos últimos 15, 20 minutos, o Real Madrid tira o pé para começar a poupar jogadores, porque sabe que no fim de semana tem que ganhar o jogo do Campeonato Espanhol.
Não vai parar a cada 3 dias, agora tem jogo, em 10 dias já tem o jogo de ida das oitavas, então a gente sabe como está o departamento médico do Real Madrid. Claramente eles tiraram o pé, e o Ancelotti começou a fazer as substituições, poderia até ter começado a fazer as substituições um pouquinho antes. Tiram o Mbappé de campo para ele ser aplaudido pelo torcedor, e fazia muito tempo realmente que o torcedor do Real Madrid não vivia uma noite de Champions tão tranquila quanto essa aí. Cara, foi um atropelo em ponto morto, né? Assim, o Real Madrid não precisou passar a primeira marcha para atropelar esse Manchester City. Eu lembro muito bem que depois do 4-0 que o City colocou para cima do Real Madrid, 2 anos atrás aqui em Manchester, eu comparei e falei que o City fez o Real Madrid parecer o West Bromwich, de tão inofensivo que o Real Madrid ficou naquela partida. Ontem o Real Madrid fez o City parecer o Alavés, o Las Palmas, sei lá. Assim, era uma casca de Manchester City em campo, que só não foi humilhado também no placar, porque foi humilhado dentro de campo. Cara, 30 minutos escutando o olé da torcida adversária é humilhação. Assim, é uma queda muito, muito melancólica para o City, para vários jogadores desse Manchester City. Daqui a pouco eu posso me debruçar nisso. Mas só não foi um placar humilhante porque o Real Madrid não quis. Aqui em Manchester já poderia ter sido uma goleada. Ontem era para ter sido uma goleada ainda maior. O Manchester City, pela primeira vez, não é a primeira vez que cai para o Real Madrid, mas é a primeira vez que não compete com o Real Madrid. É o pior Manchester City que eu já vi ser sofridos em 40 jogos na temporada. 60. É o mesmo número da pior temporada completa do Guardiola no City. Só que foram 60 em 56 jogos. Agora são 60 em 40 e a gente está no dia 20 de fevereiro. Acho que é isso aí, galera. A vitória histórica para o Real Madrid e, sem dúvida, um grande passo para o rumo a mais conquistas nessa temporada. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com a galera e comenta aqui embaixo o que você achou da partida. Quem foi o destaque para você e o que espera para os próximos jogos? Lembrando de deixar os créditos para o Jogo Aberto e também para a TNT Esporte Brasil. Até a próxima. Como sempre, ao ler Madrid.